Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta, seu programa de entrevistas aqui na UERN TV. Muito prazer, eu sou Estela Vieira e estamos ao vivo pelo canal do YouTube, youtube.com/UERN-TV e também no canal 23.1 da TCM. No programa de hoje, iremos falar sobre o autismo em uma conversa típica com a mãe, em uma conversa muito importante com a mãe atípica, Luciana Castro. Luciana, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Deixo agora o espaço aberto às suas considerações iniciais. Bom dia, né? É uma satisfação enorme estar aqui hoje, poder falar um pouquinho desse nosso mundo atípico. Vamos lá então, né? Antes da gente entrar no tema em si, né, que é o apoio familiar às pessoas com TEA, explica um pouquinho o que é esse termo mãe atípica. Esse termo mãe atípica é porque, assim, não somos mães, digamos, normais, né? Nós fugimos dessa realidade em que as mães têm os seus filhos que não têm nenhuma deficiência, que não têm nenhuma necessidade especial. E aí, por isso somos chamadas de atípicas. E como foi que aconteceu, assim, essa descoberta de que seus filhos eram, assim, são pessoas, né, que têm, assim, o transtorno do espectro autista? O meu mais velho, ele é TDAH, ele foi diagnosticado bem tardio, né, já com 16 anos. Até porque hoje o TDAH ele ainda não é tão expandido assim as informações, não é tão bem falado, conhecido. Né? Imagine há 20 anos atrás, né, que é a idade dele hoje. E o mais novo, ele tem síndrome, tem o autismo e tem o TDAH também. E assim, o diagnóstico ele não costuma bater na nossa porta e perguntar, posso entrar? Sim. Não, ele abre a porta e vem, e a gente, muitas vezes as famílias entram em luto, mas aí é a hora que a gente precisa se levantar, precisa reerguer e a luta e essa batalha, enfrentar toda essa batalha. E a gente estava conversando aqui antes do programa começar, né? Você falou que seus filhos foram diagnosticados no mesmo período. E como foi, assim, você como mãe receber esses dois diagnósticos ao mesmo tempo? Como foi a sua recepção dessa notícia e a sua preparação para poder acolher e para poder trabalhar junto deles para que tudo flua da melhor forma? Bom, foi uma forma assim, bem inusitada, na verdade, porque o meu mais velho, quando criança, ele sempre teve dificuldade na escola, de atenção, tudo. E aí eu comecei a levar ele para uma psicopedagoga e o diagnóstico dele foi: ele não gosta de estudar, não estuda. Ele gosta de jogo, por isso ele se dá bem em jogo, desde que era o hiperfoco dele. E na época eu lembro que quando eu levava ele para essa psicopedagoga, que era pelo público, né, pelo SUS, e eu via muitas mães lá com crianças com deficiência. E eu lembro que uma vez eu pedi a Deus para me ser mãe de uma criança com deficiência. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, na verdade, para mim foi uma felicidade, porque eu vi Deus realizando um sonho Sim. meu. Porque quando a gente tem filhos com deficiência, a gente se torna pessoas muito diferentes, né? Muita gente diz assim: Deus dá filho a pessoas especiais, dá filho especial a pessoas especiais. Não é bem assim. Não é esse romantismo, não, né? Aos pouquinhos a gente vai se capacitando, vai pedindo sabedoria a Deus, vai lendo, vai estudando, vai entrando nessa luta. E quais são as maiores dificuldades que você enfrenta como uma mãe atípica? As nossas dificuldades são muitas, muitas mesmo, né? Desde um simples tomar banho, ou a uma saída que a gente não pode, que a gente precisa ir a uma terapia, que a gente não consegue trabalhar porque precisa levar o filho a uma escola, a uma terapia, e aí está na escola e às vezes as professoras ligam e dizem assim: seu filho quebrou um óculos, seu filho fez isso, fez aquilo, e a gente tem que sair correndo. Então as dificuldades não são poucas. Muitas famílias não têm esse apoio, né, de ter um pai presente, uma avó presente, um avô, né, tá ali toda a família reunida em prol dos benefícios daquelas crianças com mais necessidade. Sim, com certeza. Aí eu vi também que seu filho ele estuda na rede pública de ensino, né?
infelizmente, muitas famílias elas não contam com o apoio do poder público para incluir essas crianças na educação básica, principalmente, né, que é a base, como o nome já diz. Você enfrentou algum problema, alguma dificuldade para matricular seu filho, para manter ele na escola? Como que tem sido esse processo de aprendizado? O meu, eu não tive tanta dificuldade na época, porque quando ele foi para a rede, para o Fundamental 1, as matrículas ainda eram presenciais. E aí eu lembro que eu cheguei bem cedinho lá na escola e consegui a vaga dele. Mas muitas mães procuram a gente, né? Porque eu entrei até nesse coletivo Famílias que Lutam, nesse processo de luta pelas auxiliares de sala. E muitas mães relatam que quando vão fazer a matrícula, o sistema barra. Quando coloca crianças com deficiência, muitas vezes o sistema barra. E aí começa toda essa luta. Ah, mas lá tem vaga. Aí a secretaria diz que não tem, e aí vai na conversa, sempre acha uma vaga. Mas isso também não acontece só na rede pública, né? A gente sabe que a particular também barra muitas crianças com deficiência. Infelizmente, né? Como é que você analisa assim, essas iniciativas que existem hoje, incentivadas pelo poder público, até para incluir, né? Iniciativas de inclusão mesmo. Como é que você analisa isso hoje em dia? A gente tem muito pouca iniciativa ainda. São pouquíssimas, né? Infelizmente. Até porque esse mundo é novo. Apesar de ser tão falado o autismo, o TDAH ou diversas outras síndromes, mas é um mundo novo. Até pra gente, até nós mães, tem coisas dentro de casa que acontecem que são gatilho para que eles se desregulem e a gente muitas vezes não sabe o que foi esse gatilho. Então imagine para uma professora que tem uma sala de aula com 20, 25 alunos e ainda ter que dar de conta de uma criança com necessidades especiais que nem ela mesma conhece. Né? Porque a maioria dos professores, a maioria das escolas, elas não estão capacitadas. E assim, agora nós vamos chegar num tópico que é bem importante, né? Muitos pais, eles costumam super proteger os filhos, né? E hoje em dia existem muitas séries, muitos filmes, muitas produções que falam sobre crianças, jovens, adultos, dentro do espectro autista que conseguiram, né, ter sua autonomia, conseguiram ter sua independência, trabalhar, enfim, tem aquela série The Good Doctor, que ele é simplesmente o melhor médico do hospital, e muitas outras. Eu queria saber como é que você analisa a importância dessas produções, a importância desse tipo de produto, para os pais se prepararem para deixar os filhos voarem. É muito importante. Agora, a gente também precisa ter em mente que nem todo autista tem essa supermente, né? Muitos autistas, eles têm sim deficiência intelectual, não são todos que têm esse prazer de estudar, né? O meu, por exemplo, foge. Mas, assim, é muito importante para que a gente possa entender que nossos filhos podem voar, Sim. podem viver numa sociedade, mas para isso eles precisam ter tratamento adequado, precisam muita terapia, muita. Não adianta a gente jogar nossos filhos lá dentro de um consultório, passa 30 minutos, 1 hora, 2 horas, e aí quando a criança vem a gente diz assim, e aí, como foi a terapia? E aí o terapeuta diz, foi bom, foi legal, ele hoje foi bem. Sim, foi bem o quê? O que é que eu preciso fazer? Uhum. Porque não é só, a semana não é uma 30 minutos. Não é meia hora. Né? Eu preciso desse treinamento parental, eu preciso dessas informações para que no meu dia a dia eu consiga levar ele nessa rotina, que ele consiga viver lá fora. Sim. E como é a sua preparação, e claro, a de pais que você pode conhecer, para deixar os filhos terem sua autonomia, terem sua independência? Como é que vocês tentam trabalhar isso? É viver e lembrar que a gente não está aqui para sempre, né? Com certeza. Um dia a gente vai e a gente espera que a gente vá primeiro que os nossos filhos e que eles precisam continuar, precisam seguir adiante. E muitas vezes isso dói, né? Com certeza. Eu imagino, assim, né? Não tenho filhos, mas imagino que para todos os pais deve ser um processo complicado para deixar os filhos viverem. E como é assim que você trabalha em casa com os seus filhos, assim, para eles se desenvolverem melhor? Os meus meninos, eu costumo dizer assim, que eles são estimulados 24 horas. Né? Porque ou eles são estimulados ou eles se perdem.
Sim. A gente precisa ter essa consciência. Não é porque eu levei ele para uma terapia, cheguei em casa, pronto, fiz meu dever. Não. Eu preciso ensinar ele que, por exemplo, que ao abrir uma geladeira, ele precisa fechar. Eu preciso ensinar ele que na hora de tomar um banho, ele precisa guardar todos os utensílios que ele usou ali. Eles, muitas vezes, são coisas básicas que uma criança aprende só de ver, mas os nossos não. Eles precisam ter o passo a passo para cada coisa. E de que forma os demais membros da sua família eles atuam para te ajudar nessa jornada diária com seus filhos? Eu sou muito feliz, porque nem toda família, eu acho que a maioria das famílias não tem o apoio que eu tenho. Porque é mãe, é avó, minha mãe, é avó dos meus filhos, é babá, é motorista, o meu pai do mesmo jeito, o meu esposo da mesma forma. Então eu tenho assim um apoio familiar muito grande. Para mim precisar sair para trabalhar, eu tenho com quem contar. Para mim estar hoje aqui, eu tenho com quem contar. E a maioria das famílias, elas não tem esse apoio. Não tem. É muito difícil você carregar esse mundo sozinha. É muito difícil. E quais táticas podem ser usadas hoje assim pelas famílias para que os filhos eles driblem as dificuldades que surgem com o TEA? Terapia. Só com muita terapia, com muita informação que a gente pode driblar todas essas coisas que acontecem. Mas assim, você até comentou, né, antes da gente começar o programa, que você tem animalzinho em casa, Sim. né? Como é que o animalzinho ele ajuda também na terapia? Porque querendo ou não, é um membro da família. Porque assim, por exemplo, a criança com hiperatividade. Então, um animal ajuda muito. Às vezes a criança é hiperativa e você pega um animal mais calmo e ela vai aprender ali a cuidar dele, ela vai ver que ele tem um limite, que ele não é ágil como ela é, então ela vai acabar maneirando mais o comportamento dela, fazendo esse manejo para poder acompanhar o animalzinho que eles tanto gostam. Perfeito. Bom, hoje nós estamos conversando com Luciana Castro sobre a importância da família no desenvolvimento de pessoas com TEA. Mas agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Já estamos de volta com o programa Em Pauta, tanto no canal do YouTube da UERN-TV, como também no canal 23.1 da TCM. Muito obrigado por sua audiência. Neste segundo bloco, vamos continuar conversando com a mãe atípica, Luciana Castro. Luciana, falando agora, né, do primeiro bloco, a gente aproveitou para falar mais sobre sua experiência, sobre seus filhos. Mas agora eu queria saber como é que você tem agido pela causa aqui em Mossoró. Eu entrei num coletivo chamado Famílias que Lutam há mais ou menos um ano, que foi justamente quando eu entrei, foi numa luta pelas auxiliares de sala de aula, que só veio chegar os auxiliares o ano passado, no caso das escolas públicas da prefeitura, em meados de junho. Foi que quando completou o quadro de auxiliares. Mas esse coletivo ele busca dar apoio a muitas famílias. A gente tem uma média de 150 famílias no grupo do WhatsApp. Não somos associação, somos apenas um coletivo, um grupo de mães que tenta se ajudar e ajudar o próximo, né, levando informações jurídicas, sociais, informações sobre terapia. Então, assim, dentro desse grupo, a gente tem Itla como idealizadora do projeto e ela teve uma ideia de criar o Domingo Inclusivo, que é um evento que a gente realiza dentro do Parque Municipal, sempre no último domingo de cada mês,
pensado e voltado especialmente para as nossas crianças com deficiência. Mas é um projeto aberto, é um projeto que abrange todas as crianças e todas as famílias, né? A gente pensa não só nas crianças com deficiência que podem ir lá brincar, podem ir lá se divertir, eles podem brincar da forma que eles são, da forma que eles gostam, que não vai ter ninguém olhando de forma diferente, de dizer, isso é falta de limite, isso é falta disso, porque muitas vezes as crianças se desregulam e para a maioria das pessoas elas acham que é falta de limite. E principalmente também as mães, os pais que vão lá para trocar ideias, né? Mesmo correndo atrás de um menino, corre atrás do outro, mas pode ter essa troca de informação, muitas desabafam, é uma troca assim, muito importante. E você comentou que você chegou no coletivo justamente pela luta para conseguir essas assistentes, né? Mas como foi que você olhou assim e disse, vou entrar aqui, vou lutar, vou dar a cara a tapa e vou agir? Como foi que aconteceu? Foi tudo culpa de Hitler, né? Eu costumo dizer ela que é tudo culpa dela. Inclusive, porque, assim, a nossa entrevistada foi indicação de Hitler. Porque assim, eu sempre aceitava as coisas, dizia, não, vai chegar, e ficava esperando, e às vezes eu tinha vergonha, tinha medo de ir, não saber falar, não saber me expressar, e acabar me estressando e pegar uma briga, mas enfim, que bom que eu tive esse apoio para acordar, para lutar pelos direitos do meu filho, e é isso que a gente tenta fazer com as mães que nos procuram, né, dar esse apoio, essa assistência. E assim, faça uma análise no seu lugar de mãe atípica sobre a importância de ter assim, o Abril Azul, né, que é voltado aí para a conscientização, para defender os direitos das pessoas com TEA. A gente tem que ter consciência que o autismo ele não é só em abril, né? É o ano todo. Mas a gente se aproveita de abril para tentar expandir essas informações. E aí, durante esse mês de abril, a gente está levando o domingo inclusivo, tirando de dentro do Parque Municipal e levando a 4 praças dentro de Mossoró. Primeiro foi lá no Abolição 4, ontem na Praça da Pirâmide, lá no BH. Domingo que vem agora vai ser lá no Liberdade 2 e, por último, nas Barrocas. E o último domingo, como já de costume, vai ser dentro do Parque Municipal. Então, assim, muitas famílias chegam para a gente e dizem assim, que bom que vocês estão aqui, porque eu nunca pude ir lá por falta de dinheiro, porque não tem condições de ir, não tem um transporte, né? Não existe transporte coletivo em dia de domingo na nossa cidade, então muitas famílias não têm esse acesso ao Parque Municipal. E levar a informação, né? Ter esse contato das crianças que fazem a terapia, passa a semana dentro dos consultórios fazendo terapia, e eles poder colocar tudo em prática lá nas praças, com aquela multidão de crianças lá brincando, e eles poderem brincar também. E assim, né, são outros pais também, né, que compõem assim o coletivo. E qual é a sensação de ver esses filhos dessas outras pessoas também se desenvolvendo, também tendo sua autonomia? Como é que vocês, pais do coletivo, se comunicam? Como é que vocês fazem assim, esse processo entre vocês de conversar sobre os filhos, de comentar as evoluções? Hoje nós somos 6 na diretoria do Famílias que Lutam e a gente tem um grupo no WhatsApp e também no Instagram, e muitas famílias, lá no grupo elas podem fazer perguntas sobre o que elas quiserem, pedir informação, e a gente sempre tenta levar o máximo de conhecimento a todas elas, né? Às vezes tem uma que não gosta de falar em grupo, vem no privado, perguntar como é que consegue uma terapia aqui, uma vaga ali, e a gente sempre tenta dar todo esse apoio às famílias que buscam essas informações através do nosso coletivo. E quais foram as ações do coletivo aqui em Mossoró que mais te marcaram? A questão dessa garra, né? Dessa luta pelos nossos direitos, pelo que é direito dos nossos filhos. Então, assim, tem essa questão de ir atrás,
de ir à luta e também dessa forma do lazer, né? De buscar, de interagir, de sempre buscar mais iniciativas para que os nossos filhos possam ser cada dia melhor. Perfeito. E de que maneira a comunidade externa ela pode ajudar o coletivo a continuar funcionando, a continuar trabalhando? Qualquer pessoa que quiser ser voluntário no nosso grupo, né, a gente não tem nenhuma renda, tudo a gente busca patrocínio, Então, quem quiser ajudar, pode falar no nosso Instagram, pode procurar uma das meninas da diretoria, né, que já são bem conhecidas, e se disponibilizar, né, para fazer essas ajudas de custo-benefício. E agora sim, falando um pouquinho sobre acessibilidade, como é que você percebe, como é que você analisa a questão da acessibilidade aqui na cidade? A acessibilidade aqui é praticamente zero, né? Se a gente anda no centro de Mossoró, a gente vê que não tem acessibilidade. Se você pegar um cadeirante, ele não consegue andar. Um cadeirante muitas vezes não consegue entrar na própria escola, né? A questão dos surdos também é muito difícil. Você imagina um surdo chegar num posto de saúde, chegar numa UBS, chegar numa UPA. A maioria dos profissionais, é raro a gente encontrar alguém capacitado para atender um surdo. Eu já vi relatos de surdo que tomaram medicação errada, porque eles não sabem se expressar, às vezes não podem nem entrar com o intérprete ou não tem um intérprete para acompanhar ele, e aí é muito complicado. E como é que o coletivo ele tem agido especificamente nessa questão da acessibilidade assim, para os filhos de vocês? A gente busca muito essa questão de parceria, né, com os vereadores, com a Câmara mesmo em si, de realizar, de criar projetos de política pública voltada para essa questão dessa acessibilidade. É uma coisa que a gente conversou também, né, foi sobre os seus filhos, que um tem uma sensibilidade maior e o outro tem uma sensibilidade menor. Como é que está essa questão da acessibilidade para você sair e ir, por exemplo, ao shopping com seus filhos? Como é que está essa questão? É bem complicado, porque assim, os dois são TDAH, só que um TDAH desatento e o outro TDAH tipo combinado. Um é hipersensível e o outro é hipossensível. Então, às vezes lá em casa é uma confusão. Um gosta de luz acesa, o outro de luz apagada. Um gosta de som, o outro de silêncio. Um gosta de um tipo de comida, o outro chega a se arrupiar só em ver aquela comida, né? Então, às vezes, dentro de casa mesmo, assim, é a maior confusão entre eles dois. E olha que um tem 20 anos e o outro tem 8 anos. Mas é assim, como se fossem praticamente da mesma idade. E como você consegue chegar no meio termo para eles? Principalmente em lugares públicos, né? Que é o mais difícil, controlar o por público exemplo, externo. o meu hipersensível, que é o meu mais velho, ele ainda tem fobia social também, que ele adquiriu na pandemia. Então, foi todo um processo para ele, por exemplo, conseguir ir ao shopping. Foi muita terapia, foi muita conversa. Hoje ele já consegue, por exemplo, frequentar o shopping. Sim. Mas ele não conseguia. Quando ele chegava lá, ele se desregulava, ele começava com movimentos estereotipados e ele não conseguia enfrentar, olhar para aquela multidão de pessoas. Eu tinha que voltar urgente com ele para casa. Já o outro não, o outro se solta lá dentro e ele vai-se embora. Para ele é mais tranquilo, né? E a convivência com as crianças da escola, como é que tem sido assim? O pequeno, né, ele faz o 3º ano e ele tem muitos amigos na escola. Ele é muito carismático. Onde ele chega, ele consegue abraçar, assim, o povo abraça ele de uma forma que todo mundo fica apaixonado por ele e ele se dá super bem com todas as pessoas. E o mais velho, que ele já o mais velho não, ele não consegue. Não é porque ele não queira, não é porque ele não goste, ele queria
poder sair, ele queria poder Sim. ir a uma festa, né? Ir a um shopping, mas ele não consegue, porque é interno, é uma luta interna. Né? A questão de lidar com o social para ele ainda é muito difícil. Mas nada que terapia, apoio familiar, nada que tudo isso junto não resolva, né? E é por isso que a gente bate tanto na tecla de terapia. Não só em consultório, mas principalmente esse treinamento para os pais, né? Porque, por exemplo, como eu vou conseguir trabalhar o meu filho aí no shopping se ele só entra lá naquela terapia e pronto? Se eu não sei que manejo eu vou usar, palavras eu vou usar. Então, a gente precisa também desse apoio para nós pais poder orientar os filhos. Com certeza. Bom, desse modo vai chegando ao fim esta edição do Em Pauta. Muito obrigado pela presença e por sua contribuição, Luciana. Deixa agora o espaço aberto aí para suas considerações finais, fica à vontade. Eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui e dizer assim que não é uma luta fácil. Com certeza. Não é. Mas também não é impossível que nós, mães, pais, avós, irmãos, todos em família, tio, madrinha, todo mundo, vizinho, que a gente deve abraçar e ir à luta. Com certeza. Bom, lembrando que você pode assistir nossa programação e muitos outros conteúdos no nosso canal do YouTube, youtube.com/UERN-TV. Nós temos um encontro marcado na semana que vem com mais um episódio do Em Pauta. Obrigado por sua audiência e até mais. Você quer semear? Faixa Verde, toda quarta, 21h, no Futura. Uma parceria Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, pelo